capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Jesus vem falar: eu sou a videira, verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, não dá fruto, ele o corta. O ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Nessa semana nós ouvimos, nós somos chamados a ser uma semente próspera, não é? O que é uma semente próspera? Uma semente que dá fruto 30, 100, 60, 100 por um, não é isso? Ou seja, é uma semente que frutifica 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Quem não dá fruto é cortado. É verdade. Perceba, se Deus te deu um dom e você não faz nada com isso, você vai perder. Não é que você vai ser arrancado do dom, é porque como o dom é infrutífero, acaba... Mas você sabia fazer, perceba, algo que você faz muito bem. Se você deixar de fazer, você vai começar a fazer muito mal. Entendeu? Até o ponto que você vai dizer assim: eu perdi o dom, exatamente, porque você não frutificou. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, se Deus colocou alguma coisa na mão, na sua mão, e se você não multiplicar isso, o que Deus vai fazer? Ele vai tirar. Ou seja, por que vai tirar? Porque você não está fazendo nada. E eu te pergunto, o que você está fazendo com o que Deus te deu? Você é um ramo que precisa dar fruto. Geraldinho, eu já sou um ramo que está dando fruto. O que vai acontecer comigo? Aqui vem a palavra. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Olha que é forte. Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Preste atenção, porque muitas vezes você diz assim: Geraldinho, mas eu sou uma semente próspera e eu estou enfrentando uma grande tribulação. Eu estou enfrentando uma grande provação. Você está sendo limpo. É a limpeza, amado. É a poda. Você está sendo podado. Mas a poda não é para que você pare de dar frutos. É para que você dê ainda mais frutos. É doloroso o momento da poda, mas saiba, todo mundo que frutificar vai passar pelo tempo da poda, que é o tempo da prova. E a prova é para que nós possamos dar mais frutos. Eu já falei para vocês várias vezes a diferença de provação para tentação. A tentação tem um fim último da tua destruição, de ver você arrasado, no pecado, destruído, distante de Deus, fracassado. Já a provação não. A provação é a poda. Entenda? A provação é a poda. Para quê? Para que você dê mais frutos, para que você ultrapasse a prova e, ultrapassando a prova, fique mais forte e tenha atitudes de vencedor. É interessante quando a gente diz a Deus: Senhor, me dá um tempo de prosperidade. Aí eu recebo um tempo de prosperação, de provação. Eu peço a Deus um tempo de prosperidade e me vem um tempo de provação, porque é assim que é mesmo. Se você quer um tempo de prosperidade na sua vida, você tem que passar pelo tempo de provação. Ninguém fica forte sem passar por prova. Entendeu? Isso daqui é muito forte. A diferença na árvore, vamos supor, a tentação é como se fosse a praga que vem, né? Que dá a praga, uma doença que pegou. Qual é a intenção? Destruir a árvore. Aquilo ali vai secar, vai murchar, vai acabar. A poda não. A poda é quando você vem, corta. Eita, parece que eu diminuí. Exatamente, parece que você diminuiu. O que é que vai acontecer em pouco tempo? Vai ficar frondosa, mais bonita, entendeu? Vai frutificar, vai expandir. Então, amado, não tenha medo do tempo da poda. Não tenha medo do tempo da provação.
Depois o Senhor vai dizer, versículo 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Versículo 4 diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha que palavra forte. A palavra de hoje, desse domingo, é permanecer. Meus irmãos, minhas irmãs, não quem começa, mas quem permanece, quem persevera. Eu comecei isso, mas terminou, mas permaneceu. Ou você é o homem, a mulher daquela história. Eu comecei, mas aí, lembra da semente? Você é qual? É a semente covarde? É a semente fracassada? Começou, mas não terminou? Então, não é quem começa. Começar, qualquer um pode começar qualquer coisa. A questão é quem permanece. Eu comecei a fazer isso, eu comecei a permanecer. Por isso que ele vem dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós. Não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Olha que palavra forte. Vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Está aqui, aqui embaixo. Vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Isso aqui é muito forte. Muitas vezes alguém diz, por que eu faço isso? Por que não está frutificando? Pela falta de permanência na videira verdadeira, como Jesus falou. Nós temos que estar ligados. Se eu pego um ramo, arranco e solto, ele seca, ele murcha. Ele na videira dá muito fruto. Ele arrancado da videira, ele seca. Muitas vezes é isso. Eu sempre peço uma graça. Sempre eu rezo. Senhor, não permita jamais que eu me separe de vós. Porque no dia que nos afastarmos, nós somos como esse ramo. A gente seca. Sozinho eu não posso. Sozinho você não pode. Sozinho nós não conseguimos. Mas com a graça de Deus nós fazemos coisas que nem nós imaginaríamos em fazer. Se você perguntasse no passado, se eu acreditaria que alguém, se eu mesmo tivesse a oportunidade de perguntar a mim lá no começo, é possível fazer isso todos os dias? Eu diria categoricamente não. Eu diria não. Pela lógica, pelo óbvio, não. Olha, essa ideia, se fosse eu aconselhando comigo mesmo, eu ia dizer assim, essa ideia não é boa. Entenderam? Eu ia dizer, essa ideia não é boa, porque não tem como você manter. É interessante. Olhando, se eu perguntasse a Geraldine de 2019, eu diria para mim mesmo assim, não dá, essa ideia não é boa, porque não vai se manter. É impossível isso. Entendeu? É impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Então, meu irmão, se não permanecerdes, eu vou dizer, nós não podemos dar fruto se a gente não permanecer, mas se a gente permanecer no centro da vontade de Deus, pode demorar o tempo que for, vai frutificar, vai multiplicar, vai crescer, vai prosperar em nome de Jesus. Permaneça, não importa o tempo que demore, você vai ver que os frutos serão abundantes e extraordinários na sua vida. Tomou posse disso? Versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa palavra é muito forte. Ela sempre queimou no meu coração. E aí, se for com Deus, vai dar certo. Se for sem Deus, não dá certo. Por isso que todas as propostas que me vieram na vida, eu olho agora e passo um filme de toda a minha história, todas as propostas que me afastavam de Deus, eu disse não. E excelentes propostas. Propostas boas, lícitas. Não estou falando de propostas ilícitas, não. Eu estou falando de propostas boas. Propostas lícitas, de coisas boas. Mas quando eu percebia que iria me afastar de Deus, eu fui dizendo não. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Sabe? Por quê? Porque quando a gente diz não àquilo que nos afasta de Deus, a gente permanece no centro da vontade dele. E aí não importa o tempo que demore, as promessas irão se cumprir. Sabe, meu irmão, minha irmã, sem mim nada podeis fazer, é verdade. E com ele podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu dou até o complemento dessa palavra. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E eu digo, é verdade, Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, contigo, nós podemos tudo. Ei, com ele, nós podemos tudo. E aí ele diz, preste atenção,
Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo. Isso é cara. Ei, sem Deus a gente seca. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, versículo 7 ele é muito forte. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Isso aqui é muito forte. Mas vocês estão vendo que começa com uma condicional? Se, somente se. Por isso que eu sempre digo a todas as pessoas, se o teu pensamento é desistir, eu já tenho a resposta imediata, não precisa aprofundar muito. Se for algo em torno a Deus, em busca do bem, nunca desista. Está sempre no ponto de não desistir. Você já vai entender que o maligno sempre nos tenta, para quê? Para que nós desistamos. Por isso que ele diz, se permanecerdes. Gente, essa é a grande graça, que o mundo de hoje tem maior dificuldade. As pessoas não gostam de permanecer em nada, tudo, as relações são líquidas, em tudo. Como as relações são líquidas desse tempo, é o que acontece, as pessoas não permanecem. Imagine a graça de você chegar no céu, e eu vou dizer para você, todos nós somos pecadores, que estamos em busca do céu, né? Exatamente. E aí? Depois de uma vida toda, quantas vezes a gente pecou, se confessou, não é? Quantas vezes, quando a gente chegar no céu, vamos ser vistos. Ah, você é aquele que, apesar de tudo, permaneceu. Já pensou? Hein? Senhor, estou aqui. Sou um pecador. Lutei até agora. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes. Ei, meu irmão, peça o que quiser e vos será dado, inclusive o céu. Amém? As coisas deste tempo e as coisas do porvir. Isso é muito forte. Nisto meu Pai glorificado. O quê? Encerro com isso aqui. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Ei, amados, qual é o centro principal? Qual é a vontade de Deus para nós? Que você dê muito fruto. Diga, eu vou dar muito fruto. E vai dar espiritualmente, profissionalmente, financeiramente, na tua família, na tua vida emocional, afetiva, física. Você vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Vai e se torne um discípulo. Diga, sou teu discípulo. Você não é só mais um número aqui. Você é discípulo e você vai dar muito fruto.